Boa noite, novamente estamos aqui para fazer um novo vídeo sobre as testemunhas de Jeová. E este vídeo será uma pergunta: os testemunhas de Jeová são uma seita? Vamos começar então. Os testemunhas de Jeová vivem se defendendo da acusação de que são uma seita. Trata-se de uma palavra de variada carga semântica, geralmente aplicada de forma pejorativa. O livro Raciocínios à Base das Escrituras quer nos convencer de que os testemunhas de Jeová não formam uma seita. Há os que definem seita como um grupo que se desagregou de uma religião estabelecida. Outros aplicam o termo a um grupo que segue determinado líder ou mestre humano. As testemunhas de Jeová não são uma ramificação de alguma igreja, mas entre elas há pessoas procedentes de todas as rodas da vida e de muitas formações religiosas. Não consideram nenhum humano como seu líder, mas unicamente Jesus Cristo. Isso vem de uma obra das Testemunhas de Jeová. Vamos analisar primeiramente a defesa dos Testemunhas de Jeová. Dentre as várias acepções de seita, apenas duas foram apresentadas e negadas em relação ao grupo. Em primeiro lugar, afirmam que não são uma ramificação de alguma igreja. Essa noção de ramificação pode sim ser aplicada aos Testemunhas de Jeová. O apóstolo João menciona aqueles que saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. 1 de João capítulo 2, versículo 19. Essa saída pressupõe uma divisão ou ramificação. Tendo isso em vista, é bom lembrar que o fundador dos Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, foi da Igreja Presbiteriana e da Congregacional. O segundo líder, Rutherford, foi da Igreja Batista. O terceiro, Knorr, foi membro da Igreja Reformada. O quarto, Franz, da Igreja Presbiteriana. O quinto, Henschel, já foi criado na seita. E o atual presidente da Watchtower, a entidade jurídica mundial, Don Adams, foi membro da Igreja Episcopal. Ora, saíram do nosso meio, e o que é mais grave, são apóstatas, pois repudiaram a verdadeira fé, que inclui a crença na doutrina trinitária, na divindade de Jesus e do Espírito Santo, entre outros pontos capitais da fé cristã. Seu ataque sistemático ao cristianismo, do qual o grupo se desgarrou, não deixa dúvida de que nessa primeira acepção os Testemunhas de Jeová são realmente uma seita. Mas a ramificação é um aspecto secundário. O que conta realmente é que o grupo desgarrado apostatou e se voltou contra a verdadeira fé, como pode ser observado no capítulo 2 deste livro, Testemunhas de Jeová, exposição e refutação de suas doutrinas, Aldo Menezes. Em segundo lugar, os Testemunhas de Jeová afirmam que não consideram nenhum humano como seu líder, mas unicamente Jesus Cristo. Quanto a isso, o grupo realmente não tem como se esconder. Eles são governados mundialmente por um grupo de quase 10 homens, conhecidos como Corpo Governante, que é porta-voz do escravo fiel e discreto, os 144 mil, e o canal de comunicação de Jeová. O capítulo 3, em que tratamos desse corpo governante, traz citações que desmentem essa defesa dos Testemunhas de Jeová. Apenas para citar 2 exemplos. Não é provável que alguém, por apenas ler a Bíblia sem se aproveitar das ajudas divinamente providas, consiga ver a luz.
É por isso que Jeová Deus proveu o escravo fiel e discreto, predito em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47. É assim que eles chamam o corpo governante. Atualmente, este escravo é representado pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová, a Sentinela, de 1992, página 31. 5 de maio de 92, essa Sentinela. Então eles são dirigidos sim por um grupo de homens do Brooklyn, em Nova York, o corpo governante. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, em letra maiúscula, pois eles não aceitam a divindade do Espírito Santo, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Então eles dizem que ler a Bíblia sem a ajuda do escravo fiel e discreto, a pessoa não vai andar na estrada da vida e nem vai avançar na estrada da vida, não importa se ela leia a Bíblia inteirinha. Isso é um absurdo. Ora, se não seguem nenhum humano como líder, como explicar essas citações? O grau de dependência é bem visível. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Quando a vida de alguém entra em jogo e quem dá as cartas é o corpo governante, e até mesmo acima da Bíblia, a declaração de ser uma seita no sentido de seguir um líder ou líderes humanos é justificável. Não há dúvida de que também nessa segunda acepção os testemunhas de Jeová constituem uma seita, e uma seita potencialmente nociva para os adeptos, tendo em vista que muitos morreram por recusar transfusão de sangue. E no passado a liderança já proibiu vacinas, em 1931 a 1952, e transplantes de órgãos, em 1968 até 1980. Se seguissem somente Jesus, não poriam a própria vida e a de seus entes queridos em risco. Embora nas igrejas haja pastores e ovelhas, não existe essa condição de dependência que inclui a própria vida da ovelha em relação ao pastor. Se isso ocorrer, será um caso isolado e fora do padrão das comunidades evangélicas sadias. No caso da seita Testemunhas de Jeová, essa liderança é mundial, com um governo central e centralizador, que comanda um contingente de mais de 7 milhões de pessoas. E o discurso não deixa margem para dúvida no tocante ao domínio do corpo governante em relação aos membros. Para apegar-se à chefia de Cristo, é portanto necessário obedecer à organização que ele dirige pessoalmente. Fazer o que a organização diz é fazer o que ele diz. Resistir à organização é resistir a ele. Está em A Sentinela de 11 de 1959, página 653. No âmbito do cristianismo, há outro sentido para o termo seita, e está associado à dimensão doutrinária. Um grupo que não pode ser considerado genuinamente cristão, pois sua profissão de fé, seu credo ou seu corpo de doutrinas afastou-se e muito da ortodoxia, isto é, da verdadeira doutrina ensinada nas Escrituras. Tal grupo não poderia ser considerado parte da Igreja de Cristo, mas uma facção dela, recebendo anatematização do cristianismo por ensinar um evangelho diferente. Ver Gálatas capítulo 1, versículo 8.
Um Jesus que não é aquele que pregamos. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O que caracteriza esse grupo é seu repúdio das doutrinas essenciais da fé cristã. É essa dimensão doutrinária que vai determinar se estamos diante de uma seita ou de uma igreja genuína. Isso também nos conduz a outro ponto. A seita é promotora de heresias, doutrinas falsas e contrárias à ortodoxia. Assim, se algum grupo insiste em negar ou distorcer as principais doutrinas do cristianismo, ele é de fato uma seita. E se alguém que se diga cristão advoga e ensina um evangelho diferente ou um Jesus que não é aquele que pregamos, esse é um herege. Além do doutrinário, existem outros parâmetros para definir uma seita: o sociológico e o moral. Esse é o método empregado por Geisler e Rhodes, 2000, página 10 a 17. Na dimensão sociológica, a seita é um grupo que pratica o autoritarismo, o exclusivismo, o dogmatismo, etc. No âmbito da moral, predomina o legalismo, a intolerância para com outras pessoas ou religiões, etc. Embora eu reconheça o valor dessas outras dimensões, acredito que as características sociológicas e morais não são caminhos adequados e confiáveis para determinar se um grupo é seita ou verdadeiramente igreja, pois tais características também se encontram no âmbito do cristianismo. Infelizmente, há igrejas que praticam o exclusivismo, como as igrejas Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Deus e Amor e outras também. O autoritarismo, o legalismo, a intolerância, o dogmatismo e muito mais. Não deveriam, mas praticam. De modo que os aspectos sociológicos e morais não são critérios definitivos para identificar uma seita. O ponto nevrálgico recai sobre os aspectos doutrinários. Confronte Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3. Apenas para não tornar o grupo uma seita. O cristianismo, com a doutrina da Trindade e tudo o que dela decorre, exclui naturalmente as outras religiões, sobretudo no que diz respeito à salvação pela fé em Cristo. Isso é exclusivismo, e não está errado. Quando eu digo só Jesus salva, é um discurso exclusivista, pois reafirmo que só Cristo salva e excluo qualquer outro meio de salvação. Então o foco deve ser mudado. Os testemunhas de Jeová não são uma seita porque dizem que são os únicos que têm a verdade, discurso exclusivista, mas porque a verdade que eles afirmam possuir com exclusividade não é verdade coisíssima nenhuma. Ora, se alguém me fala que existe um grupo que possui a verdade, o bom senso diz que eu não devo recusar o grupo pelo discurso exclusivista. O que eu preciso é analisar se a verdade que o grupo afirma ter é realmente a verdade. Se essa verdade está realmente de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, o grupo deve ser rejeitado como anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Palavra grega que significa seja amaldiçoado. Assim, para saber se os testemunhas de Jeová são uma seita ou não, no sentido teológico do termo, convém analisar as seguintes questões. Qual é a profissão de fé do grupo? O grupo prega e ensina o que o cristianismo vem ensinando nesses quase 2000 anos de história? Os testemunhas de Jeová não passam nesse teste. Seu corpo doutrinário revela um credo cristão às avessas.
A fim de facilitar nossa análise, veja a seguir o credo dos Testemunhas de Jeová, formulado com base em suas publicações. Primeiro, cremos em Deus Pai Onipotente, cujo nome é Jeová. Ele não é onipresente, pois tem um corpo de forma específica que requer um lugar para morar. Nem onisciente, pode saber todas as coisas, mas não sabe. Cremos que a Trindade é uma invenção de Satanás. O primeiro ponto já tem um monte de heresia, é só você prestar bem atenção. O segundo ponto de fé deles: cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele é o primogênito de toda a criação, porque foi o primeiro a ser criado por Jeová. Portanto, não é eterno de eternidade a eternidade, da mesma forma que o Pai. Ele é o unigênito, pois foi o único criado diretamente pelas mãos de Jeová. Ele é um Deus, aqui em letra minúscula, assim como Satanás é um Deus. Jesus é equiparado a Satanás pelos Testemunhas de Jeová. Quer uma heresia pior do que essa? Ele é Deus poderoso, mas não todo-poderoso. Ele é, desde que foi criado, inferior ao Pai. Ele é o arcanjo Miguel, que foi transferido para o ventre de Maria e se fez homem. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi pregado numa estaca de tortura, abre parênteses, não numa cruz, fecha parênteses. Desceu à sepultura, onde esteve inconsciente, em estado de inexistência, e ao terceiro dia ressuscitou espiritualmente, abre parênteses, não fisicamente, fecha parênteses. Subiu ao céu, está assentado à direita de Jeová e já voltou invisivelmente em 1914, esperando o momento para começar a batalha de Armagedon. Olha quantas heresias. Isso aqui prova que eles são uma seita. Cremos que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Espírito Santo escrito com letras minúsculas. Uma força impessoal que está em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual não pode ser uma pessoa. 4. Cremos que o ser humano é uma alma, não possui alma imortal que sobreviva à morte do corpo. Ao morrer, o ser humano entra em estado de inexistência, não existe consciência após a morte. Os que se recusarem a servir a Jeová serão destruídos eternamente, pois não existe o tão propalado tormento eterno. Então, para você saber o que os Testemunhas de Jeová creem, se você for realmente um cristão, é só você colocar um não em tudo que você crê, pois eles creem contrariamente a tudo que aprendemos. Ou seja, eles distorcem as nossas crenças. Cremos que a organização de Jeová é a única religião verdadeira, a restauração do cristianismo primitivo, que havia apostatado da fé, desviando-se para doutrinas demoníacas como a da Trindade, a da imortalidade da alma e a do tormento eterno. Jeová restaurou sua congregação na década de 1870 por meio de Charles Taze Russell. 6. Cremos na comunhão apenas entre os adoradores de Jeová, que obedecem à sua organização. Por isso não nos juntamos à Babilônia, a grande, o império mundial da religião falsa que tem a cristandade, abre parênteses, os cristãos nominais, fecha parênteses, como seu principal representante. 7. Cremos que Jesus morreu para abrir-nos o caminho para a vida eterna. Agora tudo dependerá apenas de cada adorador de Jeová, que precisará trabalhar a fim de obter a salvação. Eles ensinam uma salvação pelas obras. 8. Cremos na ressurreição espiritual para quem é da classe dos 144.000 e na ressurreição física em outro corpo para os que viverão para sempre na terra. 9. Cremos na vida eterna para os fiéis adoradores de Jeová. Há uma só salvação, com duas esperanças, uma celestial e outra terrena.
Para o céu irão 144.000 pessoas, que, assim como Jesus, terão o poder de purificar do pecado e da imperfeição as pessoas que viverão para sempre no paraíso na terra. Aqui eles ensinam os seres humanos, salvando os seres humanos, purificando pelo menos, o que é uma heresia de acordo com a Bíblia. 10. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, conquanto interpretada pelo escravo fiel e discreto e seu corpo governante. Eles não creem na autoridade exclusiva da Bíblia, mas a Bíblia tem que ser interpretada pelo corpo governante. Se não estivermos em contato com esse canal de comunicação usado por Jeová para nos ensinar a entender a Bíblia, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto a leiamos. Cremos também que a tradução do Novo Mundo, produzida por fiéis servos de Jeová, é a única confiável. As demais, usadas pela cristandade, estão repletas de sectarismo e filosofias mundanas. Então aqui já dá para ver que eles realmente são uma seita, porque tudo que eles ensinam contradiz a fala deles quando eles dizem que não são uma seita. Eles distorcem as próprias escrituras, tiram a exclusividade das escrituras, a liberdade do cristão de examinar por si mesmo as escrituras. Eles colocam os cristãos como escravos do escravo fiel e discreto. Para quem conhece os credos do cristianismo, o apostólico, o niceno, constantinopolitano, o atanasiano e o calcedônio, fica evidente que os testemunhas de Jeová distanciaram-se, e muito, da verdadeira religião de Cristo. Algumas de suas crenças são estranhas à fé cristã, outras já são bem conhecidas, pois não passam da ressurreição de antigas heresias. A conclusão não poderia ser outra. Os testemunhas de Jeová constituem uma seita, um grupo pseudo-cristão. Usando a linguagem joanina, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Nos capítulos seguintes vamos analisar esse credo da seita de modo crítico, sem seguir necessariamente a ordem anteriormente apresentada, comparando suas afirmações com as das Escrituras. Então, por aqui ficamos sabendo que é uma seita e perniciosa, e que você, se fizer parte desta seita, possa sair dela enquanto é tempo. Que a advertência de Apocalipse 18:4 seja para você. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Saia da Babilônia. A verdadeira Babilônia é esta seita que contradiz tudo o que aprendemos da palavra de Deus e que são contra a palavra de Deus, embora a espalhem de casa em casa incansavelmente. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém.